Muito bem, a paz do Senhor aí, né? Nós vamos aqui dar uma explicação aqui, né? Para muito crente safado. É o crente safado. Crente safado que está esperando aí o arrebatamento e acha que vai subir. Vai não. O crente safado, ele... É o crente safado. O título aí é o crente safado, né? Que acha que vai subir. O que acontece? Pega a sua Bíblia, vai para a igreja de noite e dá paz do Senhor, conversa com todo mundo, anuncia que Jesus está arrebatando a noiva. Se o pastor pergunta para ele que se ele vai subir, ele é o primeiro a levantar a mão, que está no céu antes do que o pastor, aqueles mais humildes que ali pagam o preço. Se o pastor perguntou para ele, essa pergunta para ele, tem que levantar a mão. E o que acontece? Ele levanta a mão. Ele levanta a mão e diz... O pastor faz a pergunta na igreja, Ah. os irmãos todos. Ele é o primeiro a levantar. Agora, se o pastor fez a pergunta para ele, tem que... Não, ele é o primeiro a levantar a mão, mas ele é de tão sem vergonha e safado que ele é, né? Que ele não mede as consequências e levanta a mão, dizendo que é o primeiro a ser arrebatado. Mas esse é o crente safado. O crente safado que, na verdade, prega e não vive. Porque tem um cristão que ele prega e vive. Qual é as qualidades do crente safado? As qualidades do crente safado é, primeiro, fazer gato no relógio. Relógio de luz. Ó, vou te falar uma coisa, eu conheço umas partes de gente que, do meu ministério, se fizer, né, eu excluo eles. Eu excluo, eles não é mais, não faz parte do corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós não devemos dever nada a não ser o amor. Então, o crente safado, né, é aquele que anda, né, dizendo que é um servo de Deus, mostra dupla face, chega no emprego, só anda no palavrão, só anda falando sobre revistas de mulher pelada, sobre pornografia, adora e ama estar no meio de uma reuniãozinha, né, onde os homens ficam falando ali só de coisas eróticas. A mulher também, né, a crente safada, é dessa forma. Não pode ver uma rodinha, uma patotinha, é na escola, é no emprego, é a vizinha do lado, fala mal de todo mundo. E quando se fala de homem nu, né, quando se fala de pornografia, ele é a primeira a dar o seu testemunho de adoração a este lado, né? Então, tem uma língua do tamanho de uma tromba de elefante. Fala de todo mundo, conhece a vida de todo mundo, mas não sabe falar um pouquinho de Jesus, não conhece nada de Cristo. Não está enquadrado no João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E se verdadeiramente o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Então, na verdade, tem um crente safado e a crente safada, né? A crente safada que, na verdade, diz que é casada, só anda com palavrão na boca, não respeita ninguém, né? Manda mexendo com o marido dos outros, mexendo com solteiros. O crente safado é a mesma coisa, que diz que é casado, né? Anda mexendo com as mulheres na rua, né? Anda fazendo coisas que, na verdade, Jesus está vendo ele, né? E ele vai pagar por isso. E aí, ele pega a Bíblia, ela pega a Bíblia e vai para a igreja. Chega lá, sapateia, roda no fogo, tá cheio de pombagira, cheio de capeta, cheio de enxucaveira. Aí, de repente, na verdade, fica mostrando para o povo uma coisa que eles não é. Eles são crente dupla face, né? Um crente safado e a crente safada. Então, essas pessoas, né, têm suas redes sociais, né, pega no WhatsApp, no Facebook, como eu disse que o Facebook é coisa mais do cão também, um cristão não deve ter isso. Então, posta tanta palavras erotizadas lá, que é foto nua, foto despida, foto de short. Na igreja ele é a santona. Ele é o santão. Lá fora é o santanás. É o crente santanás, né? É o crente santanás. De santo não tem nada. Ele é um crente misturado com Satanás. Ele é aliado do capeta. Aí, ele está sabendo que o arrebatamento está próximo a acontecer. O que ele faz? Ou ela faz? Ela começa a fazer dívidas no Brasil inteiro. Ele começa a fazer dívida no Brasil inteiro, pensando que quando Jesus arrebatar, né, ela vai subir ou ele vai subir e Jesus vai quitar essa dívida para eles.
A minha Bíblia diz que não devei nada a não ser o amor. Você deve sim, você pode ter suas contas, fazer contas sim, mas você tem que ter boa fé de pagar. Se você faz uma conta, aquela conta que você não consegue pagar, né, você não vai fazer, porque você tem que almejar isso aí. Pode que você morra, pode que você seja arrebatado, e aí se você tem boa fé você sobe, mas se você tiver má fé, eu vou fazer uma conta aqui de 20, 30 mil reais, né? E Jesus está voltando, mesmo se ele voltar este ano agora, eu estou indo embora, a minha dívida fica para trás. Pensa você que vai ficar não, porque você vai ficar por causa da sua má fé. O céu nós alcançamos pela fé. A dívida também nós pagamos ela pela fé. Se você tem boa fé de comprar daquele cidadão, daquela empresa, entendeu? E você tem boa fé de pagar, então saiba de uma coisa, que com certeza se Jesus vier, você é um cristão que anda na presença dele, você vai. Jesus te perdoa por essas dívidas. É como se você estivesse deixado aqui e você pagasse as suas dívidas. Agora os crentes safados, esses crentes cafajeste, tem coragem de comprar fiado, passa distante do mercado, o coitado do proprietário do mercado, né, vende para ele com todo o coração. Às vezes o camarada nem cristão não é católico, pé rachado, mas tem um coração maior do que o crente safado. É verdade. E aí o cidadão vai lá, faz uma compra de todo tamanho, já almejando o arrebatamento e já chegando, já pensando em deixar as dívidas para trás. Esse aí ou essa aí, né? Essa crente safada, esse crente safado não vai subir não. Então o crente safado, o crente sem vergonha, né? Que fazem isso, eles vão ficar aí pro anticristo esfolar o couro deles, né? Então tem muita gente que passa até, muda até o local para não passar de frente onde deve o cidadão. Compra e não paga, rouba água, rouba luz. Não, na verdade não rouba, né, irmão? Porque pelo que eu conheço os artigos penais, artigo 157 é assalto à mão armada. Então para haver um roubo tem que haver um assalto à mão armada. Mas é um artigo 155 do Código Penal. Ele furta. A sua luz diz isso. Nas versões aí, a sua água também diz isso. Que furtar água é crime. Então tem muito crente, ladrão, bandido, porque quer vingar, quer pagar a vingança com a própria moeda que o governo faz, ou que, eu vou dizer, verdade, a CEMIG aqui no estado, ou essas empresas de luz rouba do cidadão, rouba mesmo, eles roubam, mas rouba mesmo, certo? Sem dó. A companhia de água rouba mesmo, mas ela rouba, mas rouba para fazer até festa para os seus funcionários, para você pagar a churrascaria deles, o churrasco dos funcionários deles no 13º. Eles roubam, são safados, são companhias bandidas, mas eles vão pagar diante de Deus. Mas isso não dá direito para você que é o cristão, o servo de Deus, chegar e roubar água, furtar água e furtar a luz, não. A Bíblia diz: dá a Deus que é de Deus, dá a César que é de César. Se eles estão fazendo injustiça com você, certo? Com certeza Deus vai cobrar a injustiça dele. Mas você deve ser honesto. Você não tem que ser o crente gambiarrista, não. O crente que vai lá e faz um gato no relógio, né? E vai pregar a palavra em cima do altar para mover a igreja. O crente que vai lá, faz um gato no relógio de água, no relógio de luz, a luz dele vinha era para vir de 200, 300, 500 conto, ele vai lá e faz a luz vir de 15 reais, 20 reais. Eu conheço muitos crentes que na minha cidade, no meu bairro que mora, entendeu? Que eles são bandidos, que isso para mim, né, a lei de Deus considera ele como bandido. Isso não é crente só safado, isso é um pilantra, crente pilantra, safado, bandido, tem que realmente ser exonerado do céu. Então, eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia diz: ou você é ou você não é, ou você é quente ou você é frio, morno, Deus vomita da boca dele. Então o crente safado, o crente bandido, né, o crente pilantra, são esses aí que ficam fazendo gambiarra, né, que rouba a luz, rouba a água, rouba telefone, rouba internet, faz gambiarra em tudo, não paga o seu próximo, compra e não paga, deve, faz milhares de compras pensando no arrebatamento, pensando que Deus vai levar ele para deixar as dívidas dele para trás. Esse aí usou de má fé. A lei diz que usar de má fé é crime. Com Deus também usar de má fé é crime. Se você compra algo de alguém, você tem que ter boa fé para pagar, você tem que pedir a Deus para pagar. Senhor, me ajuda a pagar porque eu tenho que cumprir. Então, eu compro fiado. Eu tenho crédito, eu não tenho nome sujo em SPC, Serasa, eu não tenho nome sujo em nenhum lugar dos órgãos públicos. Onde eu for, eu tenho crédito. Tenho cartão de crédito, mas não posso usar eles.
tem 4, 5 cartões, mas não posso. Não é porque eu tenho dinheiro para pagar. É porque eles olham o meu nome lá, tá limpo, e o que eu compro eu pago, então eles me oferecem esse benefício. Mas como eles oferecem e me dão, aí eu deixo eles só na reserva. Não é porque eu tenho um crédito de 10 mil, de 5 mil, de 100 mil, de 50 mil, quem sou eu? Não tenho isso não, né? Mas se fosse assim, aí eu tenho um crédito de 100 mil, vou gastar esses 100 mil. Como é que você vai gastar os 100 mil se você não tem onde pagar? Né? Então a gente tem que honrar nosso nome, nós temos que honrar Jesus. O cristão ele tem que ser bem visto onde ele estiver. O cristão ele tem que ser um bom pagador, ele não tem que ser fugidor das dívidas, não. Ele compra no mercado, não quer pagar, ele passa longe, ele passa 10 quilômetros, mas durante o tempo, na casa dele é pizza, é churrasco, né? É até cerveja escondida, né? Ele gasta tudo com o que é bom, mas ele não tem coragem de pagar suas dívidas. Imagina, se ele não tem coragem de pagar suas dívidas, ele vai ter coragem de ser um cristão fiel a Deus, dizimista? Jamais. Então veja bem, então esse é um crente safado, crente pilantra, né? Esses daí não vão entrar no céu. E se você é um crente assim, cabe a gente consertar a sua vida, porque Jesus vai voltar e você vai ficar cabra macho. Não, macho não faz isso não. Isso é um cabra sem vergonha. Certo? Isso é um cabra sem vergonha. Então o cristão, ele tem que ter atitude, ele tem onde ele passar, ele tem que ser visto como servo e serva de Deus, né? As pessoas têm que olhar para ele e falar assim: eu vendo para fulano, ele é pobre, ele não tem dinheiro para comprar farinha, mas se ele comprar, ele falar que vai pagar, ele paga, certo? As pessoas têm prazer de vender. Certo? Eu, por exemplo, onde eu passo, né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu procuro preservar o meu nome. Eu vou, eu compro. Eles me vendem na frente do meu ministério. Tem uma mercearia que às vezes nós precisamos de algumas coisinhas. Ah, não, é pro pastor? Não, ele pode comprar aqui a mercearia inteira, porque eu pago. Porque eu não quero ter essa dívida para ficar aqui, para sofrer com o anticristo, né? Então, voltando a dizer, então o crente, ele não tem que ser safado não, sem vergonha não, ladrão, bandido, fica pregando que Jesus liberta, mas ele não é liberto, fica pregando que Jesus vai arrebatar a igreja, mas ele vai ficar, e chega na igreja lá, né, até recebe a visita do Espírito Santo, aí chega e acha que Jesus vai vir, vai levar ele, não vai não, é um crente safado, a crente safada. Né? Um crente que anda pelas ruas mexendo com as mulheres dos outros, né? Uma crente que anda pelas ruas mexendo com os maridos dos outros. Hã? Como é? Então, veja bem. Então, no entanto, o crente, o cristão, ele tem que ter uma comunhão com Cristo, ele tem que ser bem visto, né? Entrar e sair, ele não tem que ser sujo com a política, ele não tem que levar a política para cima do púlpito, ele não tem que se aliar a políticos bandidos e corruptos, né? Não que a política a Bíblia condena, não, mas a política, Deus ele apoia a política honesta. Porque se nós formos olhar que nós temos que ser cidadãos do nosso país, né? Nós vemos que José era governador, Daniel lá fazia parte do governo do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego, Paulo era oficial, né? Então, de justiça. Então, voltando a dizer, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o crente, o cristão, o crente é diferente, o cristão é diferente do crente, né? O cristão, ele anda com as coisas tudo certinho, porque a qualquer momento ele será arrebatado deste lugar. Se ele tiver essa dívida com os homens, Deus vai deixar ele para trás para ele pagar aí, para ele aprender a não ser crente caloteiro, certo? A Bíblia condena isso, e outra, a lei do homem condena, viu? Você comprar uma coisa com uso de má fé pensando em não pagar, isso é crime diante da lei. Então tem muito crente aí, muito pastor que só sabe ensinar Bíblia. Só Bíblia e não entende nada. Mas não ensina também, entendeu? Os direitos penais. No meu ministério, eu aprendi uma coisa, irmão. A minha Bíblia diz assim: crescer no conhecimento, na graça. No conhecimento é na palavra de Deus. No conhecimento é nas coisas da geografia terrena, certo? Na graça de Deus é no poder, na palavra. Então você tem que crescer nos dois, você tem que acompanhar os dois. Você tem que estudar tanto a lei do homem como a lei de Deus. É isso que você tem que fazer. Você tem que entender. Você tem que explicar aos seus irmãos que não pode dar calote, não pode comprar fiado quando não se pode pagar. E se compra, tem que pagar, não pode ficar correndo do devedor, né? Daquele que você deve, então, do recebedor. Então você tem que estar puro e santo para que você possa ser arrebatado. Porque crente safado vai ser deixado para trás, crente bandido vai ser deixado para trás. Então você que acha que Deus está agradando sua atitude nessa situação, se você pensa que vai fazer dívidas para ficar para trás e você vai ser arrebatado, tá enganado. Você vai ficar aí e, além do mais, entendeu? Você vai ter que pagar sua dívida com a própria vida, com sangue. Então toma vergonha, né? Crente safado,
crente safada, e se converta com Jesus e pare de ficar aí roubando luz, roubando água, né, furtando, né, porque se os homens te pegar, você vai preso. Se os homens te pegar, você vai presa, certo? Se você não pode pagar, é porque se Deus não te deu para você pagar, é porque você anda errado com Deus, certo? Você anda errado com Deus. Deus, ele supre as nossas necessidades. Se você diz que é muito, que tá caro e tal, que o outro, economize. E se eles roubam, não tem problema, eles vão pagar diante de Deus. Cada um vai cumprir o seu juízo. Então toma vergonha, crente safado, crente safada. Se Jesus vier, você vai pro inferno. Pode ter certeza. E esses pastores seu mercenário, que não te corrige e sabe dos seus atos, eles são cúmplices do seu pecado. Vão pro inferno junto com você, certo? Então, apacentar o pecado é muito fácil. Quero ver apacentar o reino do céu. Eu quero ver apacentar ovelhas que vão ser salvas. Isso aí é complicado. Então, que fica com essas palavras aí e toma atitude, né? Seja fiel a Deus. Compre, mas pague, né? Passe longe, né, da infidelidade. Passe longe da sua infidelidade, de deturpar as pessoas. Comprou, pague, certo? Não deu para pagar? Chega lá e justifica. Tal dia eu pago. Você tem que ser testemunho. Você é o espelho que Cristo tem aqui nessa terra. Então se converta, crente safado, crente safada. É assim que eu digo. Agora, cristão não. Se você é cristão, parabéns para você. Em nome de Jesus, eu te abençoo.